Eu acho que agora vai. Mais uma tentativa. Eu vou chamar o Jackson de novo. Vamos voltar de onde a gente estava, gente. Ahn, cadê? Deixa eu enviar o contato. Esperar ele aceitar e a gente continuou da onde a gente parou. Sir Jackson, you are welcome. Hum? Como assim, já que você não pode participar? Ele tá recusando? Tá tudo certo aqui, né? É, tá tudo certo. Vamos lá, Jackson, apareça pra gente continuar. Olha aí, né? Aí agora, você consegue aceitar ainda ou eu preciso enviar de novo? Como Instagram, deixa a gente fazer a live. Enviei mais uma vez a solicitação. Agora eu tô esperando. Esperar ele aceitar e entrar. Não chegou. Como assim? Tá escrito aqui, aguardando já. Agora foi. Aí o Mano, Instagram, aí apareceu ó. uma. Instagram, deixa a gente fazer a live. Apareceu um recado aqui dizendo assim: o seu dispositivo superaqueceu. O seu aplicativo será fechado em 20 segundos. E ele foi fechado em 20 segundos. Não, você falou assim, pode ser que eu suma. Aí você falou isso, sua tela ficou assim, ó. Aí eu fiquei, eu não sabia se dava, se você ia voltar, se dava para me ouvir. Ou Mas se eu aí, tava falando sério em sumir. mas aí é isso aí. Deu Então sair é da isso aí, live. gente. Volta aí. Foi um Estamos aqui de jeito. novo. Ah, então a gente parou na primeira pergunta e, e a pergunta Eu era o ia seguinte: quando estudar. você tem e a pergunta era a seguinte: quando você tem pouco tempo para estudar, será que você deve priorizar algumas coisas? E o que você deve priorizar? Então Deixa eu você só. estava falando da pessoa que trabalha, e etc. Então continue. Se apareceu alguma opção de você salvar o outro vídeo no IGTV? Apareceu. Eu fiz dois vídeos. Eu fiz o primeiro que eu fui abduzido. Depois daquele eu fiz outro. Aí esse outro fechou e apareceu. Então eu acredito que quando encerrar esse vai aparecer. Mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas o outro você conseguiu salvar. Você salvou aí no O, IGTV. no que eu fui abduzido, não. Do celular quente, você não Não, ele. salvou. Não, aquela não.
Eu fui tirado, fiz assim, ó, me tiraram do Instagram, não me deram direito a resgate. Foi bem abrupto mesmo. Nossa, eu falei tanto. Mas Vamos lá. você falou da pessoa que trabalha no escritório de manhã, tem um horário de almoço, limpa a casa, vai para a faculdade à tarde e só tem a noite para estudar. É que não, 3 foi toda uma pontinhos. resenha, né? Envolvendo a história. Enfim, Mas, nessa história aí que o Gustavo colocou, né? Nessa rotina, o que que acontece? À noite a pessoa vai estar cansada fisicamente, vai estar limpa muito tempo limpa a casa de tarde, vai estar cansada intelectualmente porque ela estuda de tarde, né? Seja para um cursinho, seja para uma faculdade, seja para um curso técnico, e também de manhã, né? Porque ela está trabalhando na cabeça, porque de manhã ela trabalha no escritório, né? Nesse avatarzinho que a gente criou aqui. Então, essa pessoa ela vai estar cansada física e psiquicamente, corpo e a cabeça. Então, ela não, primeiro que ela já não vai poder estudar por muito tempo, porque por o corpo estar cansado, é fácil dela perder a atenção, por exemplo, no violino, e erguer o ombro assim e ficar uns 10 minutos com o ombro desse jeito, aí no outro dia acordar com dor em tudo. Não só acordar com dor em tudo, mas se ela repetir esse processo de ficar levantando o ombro sem perceber por muito tempo, por, sei lá, um mês, ela pode desenvolver problema no ombro. Lesão mesmo. é, Então, já muito tempo já não vai poder estudar por conta disso, porque você vai perder a atenção, porque você está cansado. E pode acontecer tudo isso, cair postura. Então, estudar com uma postura caída, seja qualquer instrumento que for, vai te dar problema. Beleza. Já não vai poder estudar por muito tempo por conta disso. Cabeça cansada, mesma coisa. Então, a pessoa ela precisa ser objetiva e ela precisa ser específica no que ela vai estudar. Um estudo eficiente, em geral, ele tem os dois, né? Em toda a pesquisa que eu fiz, todas as pesquisas, né, de estudo pessoal, em todas as lives que eu fiz com pessoas diferentes falando sobre estudo, algumas delas estão aqui no meu perfil, né, que eu deixei salva. As duas palavras elas apareceram em todas elas, né? Por incrível que pareça, tipo assim, cada um tem uma visão diferente, cada um tem um jeito diferente de estudar. Na live que eu faço com o Gabriel, que a gente fala do que seria um estudo ruim, aí eu falei do Gabriel, ele falando apareceu. nele, Na live que eu fiz com ele sobre o estudo ruim, ele falou sobre como ele estuda, como ele organiza o estudo dele, e é totalmente diferente do meu. Só que tem duas coisas em comum. Você precisa ser específico e você precisa ser objetivo na hora de estudar. Então, o que é ser específico? O que é ser objetivo, né? Então, já depois que eu criei a historinha que foi apagada pelo superaquecimento, tudo, do né? meu celular. Do avatarzinho da pessoa lá que trabalha como secretária de manhã, aí à tarde ela limpa a casa e pré-noite ela estuda para a faculdade ou vestibular, cursinho, né, que ela faz e tal. Então, essa pessoa, ela estuda violino, né, na minha história, e ela precisa aprender duas coisas. Ela precisa aprender a trocar de corda sem esbarrar, né? Tem quatro cordas no violino. Eu não estou com o violino perto, porque senão eu mostrava. Tem quatro cordas no violino e tem um suportezinho que tem essas quatro cordas em cima. E esse suporte não é reto igual é no violão. Ele é curvo. Então, cada corda tem uma angulação. Cada corda você vai ter que mexer o braço uma altura diferente para tocar. Então, essa pessoa, ela precisa aprender a trocar de corda sem esbarrar na corda de cima, né? Então, ela precisa aprender isso. Esse é o que está precisando aprender. Isso que está difícil, né? Dela fazer, ela esbarra em outra corda. Então, ela precisa aprender isso, aí ela começa a estudar, daí o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer vários ritmos na mesma corda. Tá, 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 tá. Ela tá fazendo isso, mas o que ela precisava aprender? Trocar de corda, né? Mas ela tá fazendo o mesmo ritmo na mesma corda. Ritmos diferentes na mesma corda. Então, esse é um exemplo do que não fazer, né? Se ela precisa trocar de cordas, o professor dela falou, olha,
sua troca de corda precisa melhorar, senão ela está trocando direito, né? Então, você precisa estudar isso. A pessoa, então, a pessoa ela já está cansada do dia, cheio de peso assim nas costas, né, do dia, e ela tem pouco tempo para estudar, para que o corpo dela não chore, né? E para que a cabeça dela aguente. E ela vai e começa a fazer uma coisa que não tem sentido nenhum. Tá, ela vai ficar boa em fazer ritmo diferente em uma corda. Só que não é o que ela precisa para agora, né? Então, ela precisa de ser específica. Então, o que ela vai estudar? Ela vai estudar tudo que ajude ela a melhorar a troca de corda, sendo específico nesse sentido e sendo objetivo. Qual que é o objetivo dela naquele dia? É tocar 20 vezes, acertando 15, trocar de corda. Então, ela vai trocar de corda 20 vezes, acertando 15. Beleza. Esse é o objetivo, esse é o foco, é o final, né? Então, ela vai saber se o estudo dela foi eficiente ou não, se ela conseguir atingir essa meta, né? Então, é um exemplo de um estudo que seria eficiente e de um estudo que seria objetivo e, voltando para a pergunta, né? Você precisa ser específico, você precisa prestar atenção em coisas, em algumas coisas, sim. Você precisa prestar atenção e estudar quando você não tem muito tempo para estudar, ou quando você está muito cansado e você, por consequência disso, você não vai conseguir estudar por muito tempo. Você precisa focar no estudo objetivo e no estudo específico. Você precisa focar no que você precisa desenvolver. Tá? Legal. Isso que você disse sobre a disposição é uma coisa muito pertinente. Eu acho que vale a pena a gente apontar um pouco para isso, porque quando você está ali na correria do dia a dia e você faz mil coisas durante o dia, quando chega na hora de estudar, que você pega a partitura, pega o instrumento, a falta de disposição muitas vezes é uma coisa que atrapalha muito, né? Então, é uma coisa que muitas pessoas usam como objeção, né? Tipo, eu tô muito cansado, ai. Então, tipo, a pessoa, ela realmente ter um foco, ter um objetivo é extremamente importante, até mesmo para que ela consiga fazer aquilo que ela precisa, pensando em exercícios e estudo, entendendo que a partir daquilo ela vai alcançar o objetivo dela, né? Então, ter uma disposição é super importante, porque senão qualquer obstáculo já é motivo para você escorar um instrumento e não estudar, né? Então isso é muito necessário. Sim. Agora, uma outra pergunta que eu fiz é o seguinte: será que é possível estudar durante outras atividades? Porque, assim, pensando na pessoa que tem uma rotina diversificada, que ela faz várias coisas durante o dia. Então, às vezes, ela sai correndo, não dá nem tempo de tomar café. Ela pega um pão, alguma bebida e vai comendo dentro do carro. Então, ela faz tudo muito rápido, né? Então, será que tem como a gente estudar durante outras atividades, tipo, enquanto eu almoço, enquanto eu dirijo? Será que tem como a gente fazer isso? Sim, tem como. Só não recomendo muito enquanto almoça, né? Que, enfim, você perde seu tempo ali de estar contemplando a comida. Eu falo isso, mas eu também estudo É, enquanto eu estou almoçando. Mas é uma pessoa quem nunca? totalmente contraditória. Mas, sim, é uma parte muito importante, a essencial, o pilar, assim, né? Um dos, né? Porque nunca é só um pilar que segura, por exemplo, um prédio, né? Nunca é só um pilar. Se você for no estacionamento, você vê isso bem claro. Então, um dos pilares, né, para você ficar bom estudando, você ficar bom no seu instrumento, para você otimizar as coisas, é você ouvir música. Você precisa ouvir música. Aí, no caso, não só música, né? Você pode ouvir um podcast, você pode colocar um vídeo no YouTube e só ouvir ou assistir enquanto você está fazendo alguma coisa, só não dirigindo, né? Dirigindo você vai ter que mais ouvir mesmo.
Mas então você tem que fazer essas atividades que a gente esquece, muitas vezes, que faz as coisas ficar mais difícil, porque a gente não dá atenção. Que no caso, por exemplo, você precisa tirar um repertório, você precisa tirar uma música. Eu estava pensando em Tarrocheira, mas estou falando muito de Tarrocheira, então eu vou mudar de música aqui, o de exemplo. Vamos ver se aparece. Ela está em todos os seus exemplos. Aqui, ó, eu sei que vou amar. Você quer tocar essa música, né? Aí eu saio do Tarrocheira da sofrência para um romântico, né? Você vai A tocar, dualidade da vida, né? eu sei que vou te amar. Você precisa estudar essa música e tocar ela, né? Então, qual que é o estudo inicial que você pode fazer? Ou não é nem inicial, você pode já estar estudando a música, mas, por exemplo, você vai ter pouco tempo tocando aquela música. Então, o que que você pode fazer? Por exemplo, enquanto você está... É, é verdade. Enfim, a playlist dele é ótima. É isso aí. Então, enquanto... Agora eu perdi o foco. Enquanto você está, por exemplo, almoçando, você pode ouvir a música e você pode ouvir a música em várias versões diferentes. Pode ser isso no caso antes de você começar a estudar música, mas interessante assim, que você ouça várias versões dela. Tocada, por exemplo, você vai tocar no violino. Você pode ver se alguém já ouviu no violino. Você pode ver se alguém já tocou essa música no violino, ou se ela já tocou em outro instrumento, violão, cantado por outros cantores, né? É, por exemplo, essa música na voz de fulano com violão, essa música com uma orquestra, como acompanhando, né, como acompanhamento. Então, você pode fazer toda esse espectro, né? Você ouvir essa música de vários jeitos diferentes. Isso, no caso, é uma alternativa de estudo para quando você não está com o instrumento na mão e que você consegue fazer fazendo outras coisas. Limpando a casa, dirigindo, digitando alguma coisa, tipo, copiando alguma coisa, né? Então, qualquer lugar que você não tenha tanto trabalho mental, né? Que você consiga ouvir a música. E se você estiver pensando, estudando para a prova, não vai dar certo. Você não vai ouvir a música ou você não vai conseguir estudar para a prova. Então depende Então, da atividade que você está fazendo, né? a atividade ela não pode envolver muito intelectual, pensar, né, ou elaborar, porque senão você não consegue fazer nenhum outro. Né? É. Então, nisso, peraí, deixa eu lembrar de onde eu parei. Deu um branco aqui agora. Você precisa, para você conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, não deve ser alguma atividade que exija muito do seu raciocínio. Lembrei. Então, assim, antes de começar, por exemplo, a tocar, você vai tocar aquela música, então essa ideia de ouvir ela em vários cantores, em vários instrumentos, tudo que você achar, ela é interessante para início, antes de começar a tocar música. Mas, por exemplo, você já está estudando essa música, o que vou chamar? Você está estudando ela, né? Então, é melhor que você escolha uma versão para ouvir, né? Se já tem uma versão de violino, uma versão de referência que seu professor te mandou, você pode estudar ela, só essa versão, escutando ela várias vezes, prestando atenção em alguns detalhes, né? Ouvindo, porque cada vez que você ouvir, você vai identificar coisas que você não tinha identificado antes. Então, ouvir música é uma dessas atividades que dá para você fazer enquanto você está fazendo outras coisas, né? Tipo, no Uber, enquanto você está indo de um compromisso para outro, ou enquanto você está almoçando ou dirigindo. Outra coisa seria você ser um pouquinho ansioso, como se você tivesse, deixa eu explicar, não estou incitando ninguém a ser ansioso, mas fez sentido na minha cabeça isso, que é o quê? Ah, É você, é você pensar na música, pensar no seu estudo bem antes de realizar ele. Seria, no caso, planejar só. Mas a palavra planejar, eu acho que ela dá um peso muito grande em quem não... A maioria das pessoas que não são professores, né?
que não tem muito, Esse hábito, sei lá. não tem muito contato com o ato de planejar. Então, quando você fala planeja isso, a pessoa já fica, meu Deus, mas peraí, o que eu vou fazer? Então, Como se ela estivesse sendo obrigada a cumprir aquilo. fazer uma coisa perfeita, um roteiro de início ao fim. Então, não, por isso que eu pensei que a palavra ansioso, ela poderia ser mais simples de entender. Porque, assim, o que estou falando de ser ansioso? Você tem que estudar à noite. Então, desde cedo, você está pensando em estudar à noite. Então, será que essa arcada vai dar certo? Eu acho que essa arcada não é boa, então acho que eu vou usar outra. Eu vou experimentar as duas. Eu lembro que o sol estava desafinado, então eu tenho que afinar aquele sol. Mas por que ele estava desafinado? É porque eu não conseguia afinar o dedo mesmo ou é por conta da passagem? Chegando no sol, partindo do lá, está desafinado. Então deve ser essa passagem. Entendeu? Então você está planejando o seu estudo e você está pensando nele, está tomando consciência do que você precisa fazer, você está criando hipóteses. Então você está, de certa forma, sendo ansioso em relação ao estudo. Né? É a mesma coisa de falar assim, se tem prova amanhã, fica aqui na cabeça, prova, 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 será que eu vou passar? Não, não na escola ninguém liga para isso, né? Mas no Enem, Real. né? Então, né? Então, puta merda, Enem, eu vou ter que estudar, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir fazer redação? Será que vai me dar um branco? Então, a pessoa fica pensando nisso. Só que no caso do estudo, você vai ficar pensando no que você pode fazer, o que tinha dado errado, e você vai fazendo conexões. Então, tudo isso, ele vai te ajudar a chegar na hora de estudar e você resolver o que você precisa resolver. Porque daí, se você estava pensando, será que o sol está desafinado porque eu estou vindo do lá ou é por causa que o dedo não está caindo na nota certa mesmo? Né? Aí você vai experimenta isso. Você já acha a resposta, é por causa que eu estou vindo do lá. Então, vindo do lá, o sol não está afinando. Você já sabe o que você precisa estudar. Será que essa arcada dá certo ou a outra? Experimenta as duas, essa ficou melhor. Então, você já resolveu tudo isso antes. Porque senão você ia ter que tentar ali na hora de estudar e ia ter que resolver aquilo na hora. Né? Então, essa ideia de planejar, ficar com um pouquinho de ansiedade em relação ao que você vai estudar depois, durante o dia, durante os períodos que você está meio que ocioso, né, comendo, dentro do carro, dirigindo, você usa para isso, pra planejar o seu estudo, né, pensando no que você vai fazer, ouvindo música, no caso do podcast ou do YouTube, né, de vídeo, né, o que você pode fazer? Por exemplo, você sabe que na hora que você for estudar, você sabe que você tem um problema em tocar nota rápida. Nota rápida está difícil para você fazer. Daí você vê alguns vídeos no YouTube que falam sobre isso, né? Ou alguns podcasts sobre como você consegue tocar nota rápida no meio do ar, por exemplo, né? Aí você entra nessas mídias e você ouve, por exemplo, tem um vídeo que é 10 minutos e até o seu outro compromisso você vai demorar 20. Então tá, tem um vídeo de 10 minutos, tem dois vídeos de 5 minutos que falam do mesmo assunto. Você coloca eles todos ali e vai ouvindo eles. Vai assistindo ou vai ouvindo, né? Você pode colocar o vídeo, colocar o fone e só ouvir, e dirigindo aqui. Então, você já está tendo ideias, está entrando em contato com tudo que envolve o seu problema, de tocar nota rápida. Na hora que você for estudar, você pode experimentar as coisas que eles disseram nos vídeos, né? Tipo assim, isso aqui funcionou, isso não. Isso aqui deu certo. Né? Então, daí não é uma coisa que você vai resolver na hora, né? Então, essas são várias maneiras que dá para você estudar, né? Estando num período ocioso. Olhando para isso que você está dizendo, me faz pensar muito naquela ideia de que você estuda o tempo todo, né? Eu até falei sobre isso na última live, porque nós, na verdade, enquanto professores, né? Professores e alunos, enquanto a gente está preparando uma aula, a gente está estudando, está aprendendo alguma coisa nova. Enquanto você está preparando um repertório para gravar, né, postar no seu perfil, você está
estudando. Então, o tempo todo, nas coisas que você faz, você está estudando, está aprendendo alguma coisa nova. Então, a ideia é realmente você aproveitar isso e realmente identificando o que você consegue com cada uma dessas coisas e aonde isso vai te levar. Então, é uma questão de você ficar atento, né? Porque tem como você estudar em outros lugares, né? Indo para o trabalho, fazendo outras coisas, não somente naquele tempo onde você senta especificamente para estudar. Você consegue estudar em outras ocasiões também. Uhum. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, como que eu faço mais ou menos desse jeito que eu criei essa situação, só que agora é concreto, né? A minha experiência. Então, como que eu faço? Às vezes, quando eu não tenho muito tempo para estudar, né? E né, às vezes não é nem muito tempo, é muita disposição mesmo. Ontem foi um dia foi difícil pra caramba para eu conseguir estudar. Eu coloquei até nos stories lá que eu estava procrastinando desde cedo. Até então eu só estava procrastinando. Quando eu peguei e coloquei o vídeo no corpo, eu estava com o corpo todo dolorido. Eu não tinha percebido, porque eu não tinha feito isso ainda, né? Coloquei o violino no corpo e falei, não vou conseguir, não vai dar certo. Meu corpo está doendo. Enfim, por causa que eu faço exercício e tal, né? Então daí eu peguei pesado no dia anterior, acordei todo dolorido e estava procrastinando porque eu não estava com vontade de fazer nada. O dia estava próprio para ficar deitado o dia inteiro na cama. E só que eu não fiz isso, eu fiz várias coisas. Então, daí como estava cansado, eu falei, vou pegar, aproveitar que essa energia baixa, que daí dá um pouquinho mais de concentração, vou ler. Então eu li bastante. Terminei um texto que eu tinha que ler para residência pedagógica, comecei a ler outro para o TCC, então fui fazendo isso, fiquei lendo. Aí depois eu me queixei no Instagram, né, nos meus stories lá. Depois disso eu peguei e falei assim, eu falo para as pessoas de quando elas não estão com disposição para fazer as coisas, que a probabilidade de elas conseguir estudar aumenta quando ela pega o instrumento. Tipo, eu acho que não vou conseguir, estou sem disposição total, não vai sair nada, o estudo vai ser horrível, vai ficar difícil, né? Então a pessoa ela tá com isso na cabeça, né? Que tipo, do jeito que eu tô, eu só vou passar raiva. E era o que eu estava pensando. Mas quando ela começa a estudar, provavelmente vai ser um dos melhores estudos que ela já teve. Porque ela vai mudar a chavinha, né? Você pegando o violino, colocando, tocando algumas notas, vai fazer com que, opa, isso. Começa a despertar outras coisas, né? Porque às vezes o que está te afligindo é a ideia de ter que estudar, né? Mas quando você começa de fato, aí acaba se tornando outra coisa, né? Obrigado, Lisa. Pode deixar que eu vou mandar um abraço para todo mundo. Um beijo para todo mundo aí. Então, daí, essa situação acontece comigo muitas vezes. Não assim, tipo, todo dia, né, toda semana. Só que já aconteceu várias vezes e à noite. Tipo assim, fiquei até 11 horas da noite e falei, não, vou pegar o violino, né, para tirar alguma música que estava na minha cabeça. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o violino várias vezes, coloquei até a surdina, 11 horas da noite, né, para ninguém ficar incomodado com o som, abafa o som. Fui sair do estudo 1 hora. Tipo, achei que não ia conseguir estudar, fiquei até 1 hora da manhã estudando. Então, fiquei até muito tempo, 2 horas estudando. 2 horas o dedo não abaixou. É isso aí. 2 horas estudando, né? Então, e foi um dos estudos muito bons assim, que eu já tive. Então, ontem, né, o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, vou começar, né? Eu lembrei dessa ideia, eu lembrei de tudo que eu tinha já falado com as pessoas e daí eu lembrei dessas situações. Peguei o violino. Não aconteceu do mesmo jeito. Eu não fiquei muito tempo, eu não fiquei felizão, mas eu consegui estudar. Estudei 40 minutos. Eu coloquei ali, depois eu comecei a estudar, eu falei, vou ligar a live. Né? Daí eu coloquei lá, Estudo na Mala, o nome da live. Coloquei, comecei a estudar e explicar o que eu estava fazendo. E isso despertou um gatilho mental em mim também. Né? Foi meio que estratégico, que é o quê? É de compromisso. Né? Eu não sei se é esse nome, mas é que, tipo assim, eu tenho que estudar porque eu tenho que explicar o que eu estou fazendo para quem está ali.
eu tenho que estudar, porque daí quem está assistindo vai ver o resultado da estratégia de estudo que eu coloco, né? Então, eu fiquei meio que com essa ideia de compromisso com o telespectador, né? Olha que palavra bonita. Nunca usei essa palavra. Então, Um web espectador. web espectador. É verdade, tela de Televisão. Então, daí, eu estudei 40 minutos, mas aí depois eu saí da live e continuei estudando. Então, com mais tempo e tal. Então, não foi aquela coisa, tipo assim, nossa, que delícia, eu achei que seria horrível, foi ótimo. Não, eu consegui estudar bem. Então, isso acontece. Sempre quando você não está com exposição, é só você pegar o violino que vai. É só você pegar o seu instrumento que vai. Pode ter certeza. Se você planejou, sabe o que você precisa fazer? Tipo assim, eu tenho problema nessa passagem X de tal música. Ou, eu quero aumentar a velocidade de tal coisa. Então, você pega e entra direto nisso. Isso, né? Que daí ou você vai conseguir fazer isso muito bem, acabou o estudo, ou você vai conseguir fazer isso muito bem e vai querer estudar outras coisas. Mas, de qualquer jeito, na maioria das vezes, pela minha experiência também, dá certo, funciona. Aí, outra coisa que eu ia falar sobre a minha rotina, né? Mas eu não lembro o que exatamente que eu ia ressaltar nisso, da questão do estudo. Lembrei. Condensar. Eu não sei se sabe condensar as coisas assim, mas o que acontece? Também é um caso meio que não muito geral, porque tudo que eu faço envolve música, né? Então tem como eu encaixar música aí. Né? Então o que acontece? Eu tenho que ler textos, eu tenho que fazer trabalhos para a faculdade, eu tenho que fazer vídeo aqui para o Instagram, fazer vídeo para o YouTube, fazer vídeo para a lista de transmissão, né? Do pessoal exclusivo, que é outra coisa. E eu tenho que preparar a aula, tenho que fazer várias coisas assim diferentes, né? Preparar a aula, então coisas de professor, coisas de aluno, coisas de pesquisador, né? Então é tudo isso junto. Então, para que não fique tão cansativo de ter que ficar trocando a chavinha, eu condenso tudo. Tipo assim, os meus trabalhos, eu tento sempre que possível, os trabalhos na UEL, voltar eles ou para educação musical ou para violino. Porque isso, de certa forma, vai se conectar com o meu planejamento de aula, vai se conectar com o meu ato de dar aula. E se for com o violino, vai se conectar até com o meu estudo. A gente acaba ligando as coisas, né? Então, você condensa. Se você tem a oportunidade de fazer um trabalho na sua faculdade, mesmo que seja, sei lá, agronomia, que dê para você conectar com essa coisa de estudar música, se você gosta mesmo disso, faz. Essa coisa de conectar tudo é muito bom. Por exemplo, no TCC, eu quero fazer alguma coisa em torno de violino solo, porque é uma área que eu quero me especializar, que eu quero estudar melhor, que eu quero ficar bom nisso, não só de falar, mas em fazer. Então, pesquisar sobre violino solo está totalmente dentro do meu estudo pessoal. Então, eu condensei. Imagina, eu quero estudar violino solo, eu quero ficar bom nisso, aí eu vou e pesquiso no TCC, né? Que você tem que se aprofundar um pouco, né, nas coisas. Não dá tanto, porque é um trabalho de conclusão de curso, mas você tem que se aprofundar um pouco. Então, daí eu vou lá no TCC e estudo sobre técnicas de piano. Né? Não tem nada a ver com a minha vida. Um pouquinho longe. Não tanto, mas talvez um pouco. Então, daí, entendeu? Então, condensar, se você conseguir condensar as coisas, conectar tudo, vai ajudar. Vai continuar cansativo do mesmo jeito, que você vai ter que trocar a chave. Só que não é tanto aquele baque, né? As coisas estão mais conectadas, né? Os meus exemplos maravilhosos agora. É como se você fazer várias coisas diferentes sem conectar, é como se fosse aquele carro antigo que não tenha o freio ABS. Você pisa no freio, ele trava. Conectando as de uma vez. O freio ABS. Você pisa de uma vez, mas é mais suave a parte de parar. Entendeu? Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas meus exemplos nunca são legais. É um carro novo, um carro velho. Busca a troca, né? Mas essa ideia de estudos é uma coisa
Assim, é muito particular, porque cada um sabe o que funciona para si, e mesmo que tenha algumas dúvidas e alguns objetivos um pouco mais específicos, mas tipo, essa ideia de você estudar e de você separar um tempo para isso, ou até mesmo você estudar enquanto você faz outras coisas, enfim, isso é uma coisa que vai mudar muito de pessoa para pessoa, mas a ideia, sim, pegando o que a gente está conversando aqui, é você ter um objetivo e você entender o que você precisa. E mesmo que você esbarre em alguns obstáculos, a falta de disposição e outras coisas, é importante que você consiga ultrapassar isso, sabe? E em casos de indisposição, o simples fato de você pegar um instrumento já vai te ajudar a transpor essa barreira. Quer ver Então, uma coisa pode que falar. acontece? Por exemplo, uma diferença assim entre o meu jeito de estudar e de algumas outras pessoas. Eu não tenho um horário específico para nada, eu não consigo funcionar assim. Se eu colocar que todo dia, 8 horas da manhã eu estudo, eu não vou estudar. Porque É, daí eu coloquei isso, 8 horas da manhã, aí se eu não estudei 8 horas, eu vou me sentir mal, não vou conseguir estudar outra hora. E também que minha rotina ela é em ciclos, né? Então eu tenho várias coisas para fazer. Por exemplo, eu tenho que fazer A, B, C e D coisas. A, B, C e D coisas. Eu posso fazer sequência A, B, C, D. Eu posso fazer A, B, D, C. Posso fazer A, C, B, D. Posso fazer D, C, B, A. Eu posso fazer de qualquer jeito, assim, né? De qualquer ordem. Não de qualquer jeito, em qualquer ordem dessas. Mas para mim funciona melhor desse jeito. Mas tem pessoas que funciona melhor que colocar específico. A, B, C e D. Desse jeito, pronto. De manhã eu vou fazer 8 horas, eu vou fazer isso, 9 isso, 10 isso, 11 aquilo. Acabou. A gente funciona melhor desse jeito. Mas o geral, o que vem antes, você funcionando do mesmo jeito que eu, em ciclos, não tem horário específico, ou você funcionando com horários específicos, de um jeito ou de outro, se você sabe o que você precisa estudar, não importa o horário que você vai estudar, porque você vai conseguir ter um estudo bom, um estudo decente. Você precisa saber o que você precisa estudar e como você consegue chegar nesse objetivo. Como você consegue resolver uma técnica, alguma outra coisa assim. Então, o geral é esse. Se você for específico, objetivo que você vai fazer e saber o que você precisa fazer, não importa a hora que você vai estudar. exatamente. Então, é bem essa ideia de você ter um alvo, né? Ter um foco e você caminhar para esse lugar onde você quer chegar. Deixa eu ir para mais uma pergunta. Nós temos ainda alguns minutos. Eu acho que nós temos mais 15 minutos. Mas a live, ela consegue mais tempo. Vai mais de Demora, uma hora? vai. Então é isso aí. Ah, eu Eu tô muito apresentador, gente. Sabe aquele que tem a coisinha dele aqui? O ah, apresentador que tem o papelzinho. É, exatamente. aquele cartãozinho lá bonitinho. Isso, exatamente. Eu tenho um desses. Eu tô muito apresentador. Tá Mas bom. uma outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: pensando nessa ideia de você estudar em ocasiões diferentes, né, durante o seu dia, não apenas em um momento específico, caso você não tenha esse tempo para estudar em um único momento, o ambiente onde você vai estudar, será que ele interfere na qualidade dos seus estudos? Tipo, você estudar dentro do carro dirigindo, tem milhões de coisas acontecendo ao seu redor. Você está pensando ali em manusear o carro. Se bem que depois de um tempo você não fica pensando mais, né, como você vai fazer. Mas, tipo, dentro do carro é uma coisa, em casa a pessoa tem filhos e as crianças estão gritando pela casa, ou a pessoa tem irmãos e a família está gritando lá na sala. Será que o ambiente de estudos ele interfere na qualidade do estudo? Ai, com certeza, interfere. Interfere sim. Por mais que você tenha a maior concentração do mundo, mesmo assim, se você, por exemplo, você estudaria bem melhor, por exemplo, se você tivesse com um monte de gente gritando
Se você consegue estudar bem assim, se você tivesse num ambiente silencioso, provavelmente você estudaria melhor. Né? Até por conta de você conseguir se ouvir melhor, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente tem que começar com o que a gente tem, com a nossa bagagem, com o que dá, né? Igual, É, agora eu tenho uma sala de aula, né? Ainda tem que resolver bastante coisa aqui, né? Tirar um pouco desse eco, né? Só que antes eu estava dando aula na minha sala de estar. Então, se eu fosse esperar ter um ambiente próprio para dar aula e para começar a dar aula, primeiro que eu ia demorar muito para ficar bom dando aula, porque eu ia esperar ter um ambiente para isso, né? Enfim, isso serve para tudo. Você começa com o que você tem e vai evoluindo, vai desenvolvendo. Então, por isso que, por exemplo, tem alunos meus que eles entram sem instrumento. Eu falo assim, olha, compra o mais rápido possível. Entra sem, dá para entrar. Você consegue estudar. Só que vai chegar um momento que você vai precisar do instrumento, senão você não consegue se evoluir. torna insustentável, né? Você fazer aula sem um instrumento. Né? Sim, é a mesma coisa da minha sala ali, né? A sala de estar. Dando aula para uma pessoa, beleza, mas daí coloca duas, opa, coloca três pessoas ali e fala, peraí, né? Um vai ficar no braço do sofá, outro no chão, enfim, daí não dá, né? Então é a mesma coisa, Uhum. no mesmo pensamento. Então eu tinha que arrumar uma outra sala para fazer uma coisa maior, né? Uma coisa melhor. Então a gente tem que começar o que a gente tem. Se você tem um ambiente barulhento, vai ser mais difícil para você se concentrar, provavelmente, mas se você quer atingir seu objetivo, trabalha com o que você tem. Ou você estuda quando está todo mundo dormindo, tipo, se for criança, estuda enquanto está todo mundo na escola, né? E se você só está em casa no mesmo horário que as crianças estão também, estuda na hora que elas estão dormindo. Ou quando elas estão acordadas mesmo fazendo alguma outra coisa, ou na hora que elas estão dormindo mesmo. Você coloca a surdina no instrumento, no piano você coloca teclado, né? Você coloca o fone de ouvido O lá, fone de ouvido. no No piano piano você... você aperta o abafador. E Sim, tem jeito para tudo. até num baixo elétrico, você coloca um fone no amplificador. Ou nem liga ele, né? Se vai estudar alguma coisa técnica, você consegue ouvir. Sem ligar a guitarra também, né? O violão, É, não sei se tem abafador, talvez tenha, não sei. Mas, você toca mais fraco. toca dedilhado, né? Toda alguma coisa. Então, tem como? Você tem que pensar. Igual para gravar vídeo, no meu caso, né? É, os horários para gravar vídeo são melhores, é bem cedo, tipo 7 horas da manhã. Às vezes, assim, na hora do almoço, o pessoal tá comendo, daí não tá fazendo tanto barulho, né? Tem moto passando e tal. E bem de noite. E bem de noite às vezes não funciona não, porque é bem barulhento de madrugada. O somzão batendo, moto louca, É. é meio Essa rotina complicado. de gravação é uma coisa que acontece comigo também. Né? Aqui eu não tenho muito esse rolê de horário, sabe? Eu vou mais pela minha condição mesmo, porque a minha vizinhança aqui é bem silenciosa. Mas Sim. eu vou mais pela minha condição física mesmo. Então, tipo, como eu gravo sempre vídeos cantando, e quando eu gravo piano é só a minha mão que aparece. Então, eu posso estar acabado daqui para cima, mas meus dedos estão funcionando, então é isso aí. Mas no caso, quando eu vou gravar uma música cantando, quando eu vou cantar uma música e eu gravo, então funciona para mim à tarde. A minha voz à tarde e à noite ela fica excelente. De manhã, mesmo que eu faça aquecimento, é uma Uhum. questão física. Então, existe exercícios para você trabalhar a sua voz de manhã, para pessoas que precisam usar a voz de manhã, tem exercícios para isso, mas na minha condição física, eu não consigo obter muitos resultados, Isso porque a você tem minha a voz... possibilidade de ver depois, né? De estudar depois. Exatamente. E eu tenho a possibilidade de gravar depois, então eu não me preocupo muito com isso. Mas eu dou aula de técnica vocal de manhã. E tem alunos que falam assim, mas de manhã eu não gosto de fazer aula de manhã. Daí eu falo, não, faz. E ele faz e dá certo, porque é só você realmente entrar no clima da aula e colocar a sua voz no lugar. Mas, voltando para essa ideia de gravação,
às vezes eu não consigo ficar sozinho, porque eu gosto de gravar sozinho por causa do silêncio, até mesmo para me sentir mais à vontade. Então, Uhum. eu sei que a minha voz funciona no final à tarde e à noite. Então, eu vou pegar dentro desses dois horários o momento que eu estou tranquilo aqui em casa. Então, é questão de você conciliar, né, os seus horários e vendo o que funciona e o que não funciona. Sim. Mas E sem esquecer disso que o Jackson falou, de você não esperar uma condição favorável para começar. Se você não tem uma condição favorável, vai do jeito que tá. Só não é deixa de fazer, porque uma hora você vai conseguir. muito real. Um clichêzão bem real, né? Tem também a ideia de um pouco de aceitação também. Você precisa aceitar que você não tem um ambiente próprio e é isso. Mas é aquela aceitação com senso comum, não é senso comum, é bom senso. Um bom senso. Igual um exemplo meu de gravar, né? Tá, eu gosto muito de gravar de manhã, mas eu não consigo acordar. Se eu acordar às 7 horas da manhã para gravar, da hora que eu tô dormindo hoje, eu não consigo dormir muito cedo também, né? Então, daí, se eu acordar às Uhum. 7 horas para gravar, primeiro, que se eu conseguir levantar da cama, eu vou ficar assim, ó. Fica aquela voz É, normal. já começa por aí. É bom para gravar músicas graves de manhã, é Eu excelente. gosto de, eu gosto de gravar vídeo de manhã porque eu sinto mais, a voz sai mais fácil. Que eu acho que eu falo de uma maneira que não me ajuda. Que daí, conforme vai passando o tempo, a voz começa a ficar aqui na garganta, assim. Mas de manhã ela fica mais fácil. Eu não preciso fazer muita força, nem muita pressão, né? Força. Muita pressão para ela sair, né? Então eu gosto de gravar de manhã, só que daí eu não consigo acordar muito cedo, sem moto, sem carro. Então o que eu faço? Primeiro, eu aceito que uma hora ou outra vai sair um sonzinho de moto, de carro. Eu não gosto de usar música de fundo, por questão de gosto, porque primeiro que eu não vou achar uma música legal para pôr assim que eu acho que fique legal ali. E se eu colocar uma música que eu gosto, por exemplo, eu vou prestar atenção na música, eu não vou prestar atenção no que eu estou falando, né? É, Então eu acho muito estranho. E a música também ela puxa muito, ela tem muito poder de criar uma roubar a situação. atenção, né? Você coloca aquelas músicas lá, style, né? Aí parece que eu tô falando de sedução, enquanto eu tô falando de tocar violino, ou uma música muito agitada, vai lembrar a infância. Então, eu não quero que a música controle o que eu tô falando, entendeu? Então, daí também é uma outra coisa, né? Eu não colocar música no vídeo. Mas aí o que eu faço? Eu, primeiro, aceito que uma hora ou outra vai passar um caminhão, alguma coisa que eu não estou prestando atenção no caminhão passando, prestando atenção no que eu estou falando, então eu não vou perceber e vai sair no vídeo. Aceito que isso vai acontecer. E também eu fico esperto. Então, tipo assim, se tá passando uma moto muito grande, eu fico em silêncio, porque eu estou gravando, né? Eu vou editar depois. Depois que passa, eu continuo falando. Aí no estudo, por exemplo, como que eu posso transpor isso? É, você tem, você precisa estudar afinação. Então, você precisa estar bem consciente ali, você precisa estar ouvindo as notas, né? Então, já fica ruim isso na afinação com o Muito violino. barulho, né? Não, não é só muito barulho, é outra coisa que eu ia falar. Aquela pecinha, a surdina, né? Já não dá para você estudar afinação no violino com a surdina, porque ela distorce um pouco, né? Porque ela tira um pouco da vibração, então fica meio ruim de estudar. Então, Então, você precisa é, Então, você precisa estudar afinação melhor sem surdina, você ouvir todos os harmônicos, tudo bonitinho, né? Então, você precisa estudar isso. Tem criança gritando e tal. Enquanto a criança não está matando ninguém, não está colocando fogo na casa, se você conseguir se concentrar, você consegue ouvir o instrumento. Se estressar, vai ter que largar, você não vai conseguir estudar estressado. Então, aceita a condição e vai sendo esperto. Deixa ali, por exemplo, no caso a gente está usando criança, né, mas outras situações vocês podem transpor aí. Então, se tem a criança lá na casa, deixa o violino prontinho para você usar num lugar que elas não peguem, que ela nem veja. Porque se tiver, por exemplo, em cima da estante, ela vê, ela vai querer pegar o violino. Então, é perigoso derrubar tudo, né, para pegar. Então, um lugar que não chama atenção e tal, que daí, quando você tiver um tempinho, você vai lá, estuda um pouquinho a afinação, ouve os sons e tal, afina alguma coisa, com objetivos curtos, tá? Eu quero afinar só essa nota
fazendo esse movimento aqui, por exemplo. Vai lá e faz, e vai fazer o que você está fazendo, né? Aí depois, se conseguir mais tempo, continua, né? Então, é isso, a ideia de você aceitar que você não tem um ambiente próprio, que você não tem condições, mas que tem como começar. Que você pode atuar com o pouco que você tem no momento, né? Sim. É isso. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Você já quer encerrar Manda ou ver. a gente continua? Vamos continuar. Ainda dá, ainda. Beleza. Pensando nessa ideia de você ter que estudar num ambiente muito barulhento, de você chegar em casa cansado de um dia do trabalho e da faculdade, enfim, você carrega uma tensão, né, ao longo do dia, ainda mais se você precisa estudar à noite. Você correu o dia todo. Você chega em casa, você está carregado, né? Você estava correndo o dia todo. Então, a pergunta é a seguinte: será que essa tensão ela interfere nos seus estudos de tal modo que te leva a desistir de estudar, tipo assim, eu não vou estudar agora. Se sim, o que pode servir como motivação para que você não deixe de estudar, para que você não deixe de estudar naquele momento? Tem dois exemplos que ela pode interferir, né? Ela pode interferir para você começar a estudar, no caso é de você achar que não vai dar certo, não vai conseguir estudar, não sei o quê, né? Esse é um ponto. E ela pode também, essa tensão, esse peso, esse encargo, né, do dia, né, pesado, ela pode te machucar caso você estude além da conta, fique muito tempo no instrumento, né? Isso pode acontecer também como um desencargo de consciência. A pessoa está 4 dias sem estudar. Fala, não, preciso estudar bastante. Aí fica lá estudando quatro Ela horas, vai igual uma louca. fica 4 horas achando que vai compensar os 4 dias. Isso não funciona. Não funciona. Não. Então, se você. É como se fosse. Como fala? É como se fosse um termômetro, né? Imagina aquele termômetro de mercúrio, que é mais fácil de imaginar, né? Enquanto você está estudando, o termômetro ele vai subindo todo dia. Então, de um dia para o outro, ele cai pouquinho e você volta para o lugar. Cai pouquinho, temperatura e você volta para o lugar. No caso, é você manter a sua técnica ou aprender mais, né? Evoluir. Agora, se você fica 4, 5 dias sem estudar, é como se você colocasse o termômetro no congelador. Ele vai cair bastante. Então, não é a mesma coisa, assim. Por exemplo, se você pegar e quiser subir essa temperatura num dia só, é muito fácil você se machucar, né? Faz o termômetro estourar, assim, você não conseguir fazer nada É. direito, né? A E ideia quando também a da... gente faz isso, sei lá, eu já vivi essa situação de querer ficar muito tempo estudando, achando que eu ia compensar, né, o tempo que eu não estudei. E uma coisa que acontece comigo quando eu invento de fazer isso é entrar num looping de erro. Eu começo a errar sempre a mesma coisa. E aí eu pego, não, deixa eu voltar do início. Volto do início da música. Vou indo, erro na mesma parte. E eu fico repetindo o mesmo erro. Até eu perceber, falar, não, pera, que eu não tô saindo do lugar, eu só tô patinando. Aí eu pego, dou um tempo e sigo com a minha rotina, porque eu sei que se eu ficar, tipo, se eu ficar nessa de querer compensar esse tempo que eu não estudei, não vai funcionar. Tipo, é uma coisa que você vai construindo aos poucos, não tem como você dar um salto e querer cair lá na frente. Sim. Então, é a ideia da planta também, que eu falo bastante aqui, que é para a planta crescer, você tem que aguar ela todo dia. Você não pode deixar ela sem aguar e deixar e jogar, tipo, se você vai aguar a planta. Agora eu vou dar outro exemplo de tempo, né, para não ficar a mesma coisa. Então, você tem que aguar 1 litro na planta todo dia e em 30 dias para ela crescer, né? Então, 1 litro todo dia, em 30 dias, a planta vai crescer, vai ficar bonitinho, né? Que seja o estudo. Agora, você vai fazer assim, não. Então, já que, para não ter que aguar todo dia 1 litro nessa planta,
Então, em 30 dias, para ela ficar boa, eu vou pegar e eu vou jogar 30 litros nela de uma vez. Aí, Vai matar a coitada. só isso que você vai fazer. Então, isso no seu estudo, você pode se Exatamente. matar mesmo. O corpo se lesiona e você é carne, né? Atletas muito treinados também têm um limite de, de até onde pode ir, né? Então, essa coisa de estudar É, por tipo, 8 horas por dia é mais para quem vive disso. Tipo, eu trabalho numa orquestra, sou violinista lá, então eu tenho que estudar 8 horas por dia para dar conta do repertório. É ela, só isso que ela tá acostumada com isso, né? ela está treinada para isso, seria o atleta mesmo. Agora, a gente que é professor e já não tem muito tempo para estudar, e também por ser professor, então a gente tem que estudar para ser professor, estudar a didática, resolver problemas, igual. Estou com um aluno agora que ele não consegue deixar os dedos tudo duro assim, eu não sei o que fazer. Né? Eu já tentei de tudo que eu sabia, então eu tenho que estudar uma outra maneira de tentar explicar para ele essa postura. Né? Que eu já fiz tudo que eu podia, né? Minhas ferramentas já foram. Então a gente tem que estudar para ser professor também e tem que estudar para manter a técnica. Né? Então daí essa é a primeira coisa, né? De você não ultrapassar o seu limite. Né? Se você tem um dia pesado, seu corpo está doendo, não fica muito tempo estudando, porque o que pode acontecer? De você cair a sua postura cai tudo, você não presta atenção na sua forma de mão, começa a repetir sem prestar atenção no que você está repetindo, enfim, só vai te dar trabalho e dor de cabeça, porque a atenção some. Eu já fiz isso muitas vezes. Estava estudando, aqui tocando, aí eu terminei assim, tocando assim, ó, com o cotovelo escorado na minha perna. E E o você nem meu, olha, percebe, né? aí depois, no outro dia vem a dor na coluna, no outro dia vem a mão que não fica na forma certinha, né? Então, É. Ah, o saldo vem, né? O saldo vem do seu, do seu mau uso. E pensando nisso, essa ideia da pessoa chegar no fim do dia, cheia de coisas que ela foi somando ao longo do dia, isso acontece com alunos que eu já tive, por exemplo, alunos que eu dava aula no fim da tarde, no início da noite, pessoas que trabalhavam o dia todo e chegavam para fazer aula. Principalmente a aula de técnica vocal. Eu já sabia que a pessoa ia chegar cansada, estressada. Então eu gastava 10, 15 minutos do início da aula para trazer a pessoa para o momento presente. Então eu fazia aquecimento, fazia quase que uma meditação com a pessoa, para fazer ela se concentrar mesmo, fazer ela se ligar no momento presente. E era engraçado que até o olhar da pessoa mudava. Ela chegava assim, aí depois ela ficava assim, vamos lá, professor. E a aula acontecia, sabe? Mas nem sempre foi assim. Eu já sofri com alunos assim. Sofri no sentido de ficar um tempo tentando resolver um problema, mas eu não estava entendendo que se eu fizesse uma coisinha pequena, eu já ia conseguir ajudar o aluno. Então, depois que eu adotei esse método de aquecimento e, entrar no e cardio, né? alongamento, isso, exatamente. Depois que eu adotei esse método, eu percebi a diferença. Então, antes de você estudar, é importante também você se situar no ambiente, no momento presente, O para alongamento você é bom conseguir ter um também. bom rendimento. É, exatamente. Previne as Mas só lesões que com não exagera, tá? Você pode se o machucar. aquecimento. Eu aprendi dois aquecimentos que é muito bom, não para se situar, mas para você sentir o sangue circulando nas articulações, né? Que, tipo, para você Uhum. fazer exercício e físico, assim, sei lá, na academia ou em casa, você precisa esquentar o corpo, né? Circular sangue, mexer as articulações um pouquinho, antes de você começar a usar elas, né? Fazer pressão, pular e tal. Então, para estudar também. E o violino, por exemplo, você vai usar basicamente a parte de cima do corpo, né? Só que também é bom aquecer o corpo inteiro e tal, para você estar completo ali. Então, você precisa mexer nas suas articulações. Precisa fazer o negócio esquentar
para que você consiga tocar e não tenha problema. Para você tirar o seu máximo, entendeu? Se você pode tocar 100%, se você não aquece, você fica no 70 no máximo. 70, aí empurrando muito 75%. Mas para você sempre tocar 100% ou próximo, aquecer. Aquece o corpo, o sangue, aí depois você aquece não só as articulações, mas lembra os movimentos que você precisa fazer e tal, né? Que é aquecer os dedos, para depois você começar a estudar. Então é importante. Toma um tempinho da aula, toma um tempinho do estudo, mas é importante. E se Mas funciona. você tem pouco tempo para estudar, você pode fazer isso antes. Tipo, vou estudar à noite, dá uma alongada durante o dia, né? Enquanto você não vai estudar, ó, movimenta aqui, ó. É. Isso aqui é aquecimento. É Isso coisa aqui é uma... simples, né? Que você pode fazer esporadicamente, assim. Só não muito antes, mas assim, uns minutos antes você consegue ir fazendo. Alongar eu gosto de fazer bem antes. Eu não gosto de alongar na hora, Uhum. assim. Só nessa ideia mais de, tipo, entrar ali no Kairos, né? É, Fora isso, eu não gosto de alongar muito antes. Eu me sinto muito com sono. é sobre isso que eu quero falar. Para a gente Uhum. encerrar, eu resumi as duas últimas perguntas, então acabou as perguntas. Mas essa ideia do alongamento é importante prestar atenção numa coisa, que tem diferença entre os alongamentos. Porque tem os alongamentos de ativação, que você vai ativar o seu corpo. Então, dependendo do que você faz, por exemplo, é a mesma coisa da yoga, né? Geralmente depois da yoga, você deita no tapetinho e aí o yogi ele orienta você a ficar deitado ali por uns minutos com o seu olho fechado. Tem pessoas que dormem no meio da meditação, mas você vai treinando, chega um tempo que você não dorme mais. Então, assim, no caso da yoga, é um tipo de alongamento, é um tipo de exercício. Mas tem um alongamento de ativação, onde você vai fazer o sangue correr e você vai ficar aquecido, né? Você tem um Então, exemplo? tem as diferenças. Por exemplo, quando você faz isso aqui, ó, você mexe com o seu pescoço, né? Você tá estimulando esses músculos aqui, ó. Então a ideia é você trabalhar essa região que você vai usar, né? Então você faz sempre esses movimentos aqui, ó, movimentos mais rápidos. Você vai fazer o seu corpo trabalhar. Mas esses movimentos que você pega e para, conta 10 segundos, essas coisas assim, que você faz mais lentas e tal, isso aí vai abaixando a energia, sabe? Vai abaixando a energia e você vai relaxando. Esse alongamento de ativação que você falou seria um aquecimento. É, exatamente. Então, assim, a principal diferença entre eles, o alongamento de ativação, movimentos rápidos, entendeu? Não rápidos, mas contínuos, tipo isso aqui, tipo isso aqui. Sabe o jogador, antes de entrar em campo, ele não fica assim, ó, Uhum. entendeu? É tipo isso, sabe? Movimentos contínuos. Agora, esses movimentos mais longos e lentos, de contar até 10 segundos, isso aí vai baixar sua energia e você vai dormir, não vai acontecer aula. Entendi o que acontece comigo. Eu não sei o nome exato, mas eu acho que se pesquisar alongamento de ativação, você vai encontrar. Mas tem essa diferença. Quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não, eu condensei as duas últimas e é isso. Acabaram as perguntas. Então é isso aí. Obrigado, pessoal que está aí ainda. Obrigado, Jackson, pela sua participação. Semana que vem a gente está de volta. E é isso aí. Meu celular não explodiu, graças a Deus. E eu vou salvar a live. Deixa eu só ver qual que é o conteúdo da semana que Como que vem. saiu daqui? É só clicar no X? Sim. Assim, ó. Ah, tá. Então, segunda-feira, a gente vai decidir a hora ainda, tá? Daí a gente vai com Vamos. stories, né? Essa live na segunda-feira vai ser no meu perfil, tá? Eu vou entrevistar o Gustavo.
e o tema vai ser como organizar uma rotina de estudos. Então, se você já gostou desse todo esse conteúdo que a gente vem colocando aqui, e você quer aprender mais, e você quer aprender como você organiza uma rotina de estudos, claro que a gente vai fazer voltado para a música, né? Estudo de instrumentos, estudo envolvendo música, né? Mas nada impeça que você transponha para outra área, caso você queira, né? Mas vai ser voltado para isso. Então, se você quiser aprender a organizar uma rotina de estudos, ou se você quiser desenvolver, aprender melhor, né? Você sabe organizar sua rotina de estudos, mas você quer ver outras visões e aprender melhor como que faz isso, compareça à nossa live, que vai ser tudo de bom Vem para com a você. gente, que a gente vai te ajudar. Então é isso aí. Valeu, Jackson. Valeu você que esteve aqui com a gente até agora. E é isso aí. Semana que vem a gente se vê. Falou. Tchau.